أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Alguns estudantes que eles têm uma dificuldade quando a recitação do Coran, quando algumas letras do Coran. Suponhamos no exemplo da letra Ba, eles recitam Ba, isso, de facto, isso altera o significado do Coran, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos para mais uma edição da Juidação. Hoje trazemos até você algo muito especial, um convidado, alhamdulillah, um convidado muito especial também, que iremos abordar aqui assunto relacionado com o Tajwid, não só o sotaque em relação à recitação do Sagrado Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo ao nosso programa Tajwid e Ação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, estamos a oportunidade aqui podemos realçar, ou seja, falarmos um pouco acerca do Tajwid, qual a importância que tem. Alhamdulillah, inshallah. Você pode ver como você, como jovem, alhamdulillah, mas um estudante, não só como ser jovem e de estar numa turma onde a criança a ensinar a você. Por exemplo, o Coran. Mashallah. Em primeiro lugar, é dizer que ser jovem não é algo fácil. Ser jovem, podemos dizer que é como se fosse, a gente já estivesse segurado a ponta de uma corda, né? Ser jovem requer muito esforço, muito sacrifício. Porém, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que a juventude nos ramos de maluquice. Porém, quando a gente chama de juventude, a gente não conseguimos distinguir o certo ou o errado. Mas por isso, quando ao conhecimento, quando estudar com crianças, alhamdulillah, isso pode ser uma forma de a gente poder refletir, poder reconhecer. Um dos exemplos que, neste momento em que eu converti para o Islam, eu entrei na madrasa e muitas crianças, no princípio, ou seja, a princípio das aulas, para mim, havia muita dificuldade. Eu tinha vergonha, ou seja, receio para as crianças. Mas com o andar do tempo, eu fui ver que o aprender não requer você ter vergonha. Porém, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que dois tipos de pessoas não aprendem quando há conhecimento. Uma das pessoas é o orgulhoso. Aquele que acha que, na verdade, eu já sei, na verdade, eu conheço, eu tenho a sabedoria, eu tenho a prática de tal coisa, mas eu não tenho a prática de tal coisa. A segunda pessoa qual é? É aquela pessoa que tem vergonha de aprender. Mas quanto à vergonha, nós podemos dizer que a vergonha ela é permitida, mas quanto ao conhecimento, nós devemos tirar a vergonha para poder aprender. Geralmente, com as crianças também é uma forma de a gente poder saber que quando ao conhecimento não tem idade. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam é específico, ele diz que a busca do conhecimento é obrigatório para todo muçulmano, seja homem, mulher, até crianças. E quanto a isso, você quer ser muito paciente e não só ser paciente e tirar a vergonha dentro de si para que esse conhecimento possa vir dentro de nós. Isso quer dizer que os jovens eles devem tirar aquela vergonha dentro de si, isto para adquirirem o conhecimento. E quanto aos jovens, né, hoje em dia, qual conselho que você daria a esses jovens que têm vergonha e não gostam de aprender, não gostam de ser ensinado com os mais novos, apesar deles não saberem e têm aquela vontade de aprender? Que conselho que daria a esse tipo de jovens? Alhamdulillah, a respeito desses jovens, meu conselho é de que tire a vergonha, não só tirar a vergonha, procurar conhecer, procurar saber. No tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sabe muito bem que os sahabas, eles eram bem idosos, eles eram muito velhos, mas mesmo assim eles procuraram saber, eles procuraram aprender. Porque o aprender não tem idade. Aprender
não tem um determinado tempo. A gente devemos procurar saber. Não importa qual é a sua idade, você é velho, um adulto, uma criança, você deve procurar saber. E quanto a isso, o meu conselho que eu deixo para os jovens que não querem aprender, se esforcem, tenham vergonha dentro de vós, e não só para que o conhecimento possa vir, e quando o conhecimento estiver dentro de nós, a gente vamos saber conhecer, ou seja, discernir ou diferenciar o certo assim como do errado. E fica para os jovens, né? Também queríamos saber, pedir ao irmão Ismail recitar um surat ou surat Ikhlas, né? Mas para o nosso coração, então, no mês de Ramadã, deixe isso criar uma ansiedade dentro de nós. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Glórias são para Allah subhanahu. Este é o surat, mashallah, que quando o Corão é recitado no nosso coração, até deitarmos lágrimas, né? Mesmo se não temos, não temos aquela vontade, né? de aprendermos, não temos vergonha. Alhamdulillah, aproveitar este momento a dizer que vai passar alguns anúncios, inshallah, anúncios esses de alguns índices da nossa religião, né? Então, falar de hijab, luvas, perfume, entre outras coisas, isso para facilitar os muçulmanos a passarem o seu Ramadã da melhor forma, isso a passar o Eid, né? Da melhor forma. Sabemos que o muçulmano só tem duas festas, né? Que uma é essa que estamos a caminho para lá, que é o Eid, que é Eid al-Fitr, né? Então, todos os muçulmanos devem aproveitar essa oportunidade de comprar os seus índices religiosos mais baratos e com preços acessíveis. Então, alhamdulillah, se for possível, daqui a alguns instantes vai passar aí a recitação do nosso irmão Juma e irmão Farida, né? Inshallah. E, alhamdulillah, para aquilo que mais importa, muitos estão aí a se perguntar, mas o que é isso de tajwid, né? Sheikh Ismail, comente um pouco acerca do tajwid, ensina-nos um pouco acerca deste tajwid. Mashallah, acerca do tajwid, isso é importante. Não só é importante este tajwid, podemos dizer, tajwid é uma forma de a gente podemos recitar o Corão como deve ser, segundo as suas regras, segundo os critérios do Corão, assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz, no Surat al-Muzammil, Allah diz que recitem o Corão assim como veio por escrito. E este mesmo tajwid, quando a gente aprimorarmos, ou seja, temos conhecimento, a sabedoria acerca do tajwid, será fácil a gente praticar, recitar este mesmo Corão. E quando a gente recitar este mesmo Corão, este mesmo Corão, ou seja, tira mais benefício, não só benefício, quanto ao salat, quando a gente na oração, fazer qualquer salat, então quando a gente recitar este mesmo Corão como deve ser, então a gente pode ficar mais do nosso Corão. Então, quando a pessoa que não recita o Corão com tajwid, mesmo assim, não quer aprender, alegando que ele sabe, qual é o conselho que dá a este tipo de pessoa? Esse, como eu disse a princípio, que o Corão, pelo menos o aconselhável, né? A gente termos aqueles 10 suras, para que assim possamos recitar durante o salat. Porque é impossível a gente fazermos salat sem conseguirmos recitar pelo menos um surat. Isso, o meu conselho aqui, pelo menos deve aprender, procurar saber acerca, ou seja, procurar saber um surat, ou 2 ou 3 surats, para que assim possam recitar durante o salat. Glória são para Allah subhanahu wa ta'ala. E há muita gente a se perguntar, há muçulmanos, alhamdulillah, com vontade de aprenderem, mas eles não têm tempo de aprender. Por exemplo, eu sei que de manhã ele só larga 18 serviços, então como ele deve aprender, como ele deve adquirir o conhecimento acerca da sua religião, acerca do Corão? Mashallah, acerca de procurar conhecer acerca do tempo, né? Como a gente sabe que o tempo é nosso, mas não é nosso. O tempo é de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto a isso, segundo os nossos ulamás, eles aconselham, se você não sabe alguma coisa,
Então você, ou seja, na sua localidade existe alguém, as pessoas não sabem alguma coisa, e você quer saber acerca daquela coisa, então se você tiver a informação de que existe uma localidade, ou seja, um país, uma província, um distrito, e se lá existe alguém que tem um conhecimento daquela coisa que você não sabe, o aconselhável é de você emigrar ou poder aprender aquela coisa. Tchau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vemos tipo os Sahaba, eles percorriam longas distâncias, não é? Isto para procurar até, só para confirmar um hadith. Mas isto no nosso dia a dia é muito difícil. Mas por que os muçulmanos não podem adotar este meio ou dentro deles não ter essa vontade de procurar longa distância para aprender? O que está a faltar mesmo dentro dos muçulmanos? Alhamdulillah, acerca disso, os sahabas, de facto, eles viajavam longas distâncias somente para poder aprender um hadith, ou seja, não só hadith, seja um dua, seja um surat. Então, seja nessa nossa era, como a gente diz, né? No tempo dos sahabas, segundo alguns nossos ulamás, eles dizem que os sahabas, eles não tinham conhecimento, né? Ou seja, a tecnologia não era tão avançada, conhecimento excessivo eles não tinham, mas o din, ou seja, a firmeza quanto ao din eles tinham. E nós, nessa era em que estamos, a gente sabemos que para poder aprender hoje é mais muito fácil. A gente tem a internet, temos redes sociais para poder aprender. Mas a vontade em si, o din, dentro de nós, está tão forte, existe uma fraqueza quanto ao din. E quanto a isso, uma das coisas que influencia é vergonha. Muito mais na camada dos adultos, né? Eles têm vergonha, ou seja, quando o assunto é aprender, o assunto é procurar, eles não estão preocupados. Porque eles dizem, não, a minha fase já passou, então é a fase das crianças para poder aprender. Mas o meu conselho para essas pessoas é, não existe fase. No Islã não existe reforma quanto à aprendizagem. Ou seja, o conhecimento do Islã não termina, o conhecimento é vasto. E também existe uma coisa que algumas pessoas eles dizem que, ou seja, alguns ulamás, eles dizem que existe aquele alim que ele não sabe nada, aquele alim também não sabe nada. Não só, principalmente cá em Moçambique, aqueles alims que formam-se aqui em Moçambique, eles existe um e o outro que dizem uns aos outros que aquele não sabe nada, isso é melhor que aquele. Mas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz que no Islã não existe melhor que o outro. No Islã não existe melhor que o outro. Nesse caso podemos dizer assim, existe um nível de conhecimento em relação ao outro. Um pode ter aprendido mais que o outro, outro também pode ter aprendido menos que o outro. Neste caso, não podemos dizer que eu sei melhor que o outro. É só dizer, alhamdulillah, pelo menos alguma coisa de fato eu tenho, né? O que eu sei, se eu não sei, inshallah, é aprender o andar do time, inshallah. Isto quer dizer que os nossos adultos, hoje em dia, eles têm que adotar este meio de aprender, né? Por exemplo, eles, por causa do tempo, então, deixam, por exemplo, estudar o Corão, é só para crianças, né? Mas, de facto, não é isto, né? Todos têm que procurar o conhecimento, porque a pessoa que vai atrás do conhecimento, Allah facilita o caminho para o Jannat, né? Mas também ele sabe distinguir o que é halal e o que é haram. Então, sem conhecimento, isso não vai conseguir, né? Então, imaginemos que um adulto não vai ao conhecimento, não procura o conhecimento e chega a uma comida, por exemplo, haram, ele nem sabe distinguir. Prejuízo para ele, né? Prejuízo para ele. Voltando para aquilo que é o tajwid, a recitação do Coran, né? Recitar o Coran como deve ser. É o seguinte, será que o nosso sotaque não influencia na recitação do Coran, não muda alguns significados? E alhamdulillah, quanto a isso, não só apenas o sotaque, antes da gente ir para o sotaque, o que influencia, ou seja, pode mudar o significado do Coran, não é só apenas o sotaque. Se a gente alterarmos uma letra, ou seja, alterarmos um haraka ou furo, no lugar do zaba, a gente pôr zer, no lugar do zer, a gente pôr peixe, isso também pode alterar. Mas quando ao sotaque também, isso pode alterar, principalmente se existem alguns companheiros, ou seja, alguns estudantes que eles têm uma dificuldade quando a recitação do Coran, quando algumas letras do Coran. Suponhamos no exemplo da letra Ba, eles recitam Ba, isso, de facto, isso altera o significado do Coran, inshallah. Alhamdulillah, uma pergunta, uma resposta mesmo, alhamdulillah, que todos nós temos que acatar isto e tentarmos da melhor forma matarmos esses sotaques e recitarmos o Coran
da melhor forma. Será que o que é mesmo aquilo que a gente ouve aí, Guna, acerca de Guna, mas o que é mesmo isso? Bom, nós podemos dizer que é uma forma de a gente recitar, não só através das narinas, ou seja, o som nasal, né? E a duração deste mesmo guna leva a duração de um alívio. Oh, mashallah. Muito conhecimento, o Islam é vasto, né? Muito conhecimento, alhamdulillah. E, por exemplo, se a pessoa não recita com Guna, será que há problemas? De facto, existe problema, porque se ele alterar o guna, também pode alterar o significado da palavra. Alhamdulillah. E quem sem regras, qual é o conselho que dá a ele, que deixa para esses tipos de pessoas que lê o Corão sem regras? Mashallah. Primeiro, como eu disse desde o princípio, que Allah subhanahu wa ta'ala diz, leia o Corão do jeito que foi escrito. Quanto à regra, isso é algo muito importante, porque se a gente lermos o Corão sem regra, isso é dizer ler o Corão sem tajwid, né? E se a gente ler o Corão sem tajwid, podemos também acabar por alterar o significado das palavras do mesmo jeito. E há algum prejuízo nisso? E, de facto, quanto ao prejuízo, eu não posso dizer, ou seja, de facto, o prejuízo existe sim, porque a Deus já disse que quando você lê o Corão, do jeito que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão, você vai no salat, Allah subhanahu wa ta'ala dá mais recompensa. E se você lê o Corão sem devidas regras, ou seja, sem tajwid, de facto, este Corão, ou podemos dizer que este Corão, você está a ler, é como se fosse poesia, né? E podemos dizer isso. Allah khaira. Últimas considerações. Qual é o conselho que deixa para jovens, crianças, assim como adultos em geral, em relação a gostar de aprender, em relação a procurar o conhecimento? Alhamdulillah, acerca do conhecimento, né? O conhecimento requer muito esforço, e não só. A aprendizagem também requer muita paciência, para além do esforço. E uma das coisas que a gente temos que tirar dentro de nós é tirar a vergonha e procurarmos saber. Diz que no Islã não existe dúvida. No Islã nem é permitido que a gente tenha dúvida. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele explicou, ele diz que não faça aquilo que te deixa em dúvida. Se você tiver dúvida de alguma coisa, deve procurar saber. Tira a vergonha e coloca a preocupação de poder saber este mesmo din. Porque quando você procura saber este mesmo din, procura saber o conhecimento, você automaticamente está protegido com um escudo. Portanto, aquela pessoa que não tem o conhecimento dele, ele será um alvo fácil de ser destruído. Não só pelos shaitan, assim como por outras pessoas que, aqueles nossos irmãos cristãos, eles podem vir dar dados a ele não tem conhecimento, não tem ciência do din, não tem conhecimento do Islã, então facilmente ele será desviado do Islã. Com isso, deve esforçar e não só procurar conhecer, procurar saber acerca do Islã, conhecer acerca do nosso Islã, acerca de muitas coisas relacionadas ao din e muito mais, inshallah. Jazakallah khaira. Aprendemos aqui muita coisa com o nosso irmão Ismail. O conhecimento é este que devemos pôr em prática. Aquilo pouco que nós ouvimos de bom, pormos em prática e também conseguirmos transmitir para aqueles nossos irmãos que não tiveram essa chance. Não é isso aí? Também não só termos que vão passar anúncios, inshallah, vindo de alguns índios negros da nossa religião, mais uma vez, com preços acessíveis. Então temos que aderir isto para passar o nosso Eid da melhor forma. Sheikh Ismail, quais são as últimas considerações? Aqui vai os abraços, beijinhos, cumprimentos. O lugar, o espaço é todo esse. Alhamdulillah, um abraço vai para todo o Ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não só que tenham que este Ramadã seja o Ramadã de Barak, não só de Barak, seja o Ramadã do esforço, não só que seja um mês para que a gente possamos mudar aquilo que a gente não conseguiu fazer, aquilo que a gente fazia antes de errado, nesse mês de Ramadã a gente possa mudar, não só mudar nesse mês de Ramadã, assim como para diante, inshallah. Até a próxima edição. Jazakallah khair. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه